Então convido os que aqui estão, você que está em casa, você que vai escutar esta pregação depois que ela já foi feita. Vamos fechar os nossos olhos um pequeno instante. Vamos entregar este momento de partilha. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos, porque nos concede mais este momento de crescimento, de meditação, a partir da Tua palavra. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos Teu corpo místico, Tu que és a nossa cabeça. Nós somos a Tua igreja, e a igreja é nossa mãe. Dá-nos amor, cuidado, respeito para com ela, uma senhora que anda a passos lentos, porque tem mais de 2000 anos. Fala-nos neste momento de partilha a respeito do amor que devemos devotá-la ao nosso coração. Fala, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos escutar. Tira-nos da nossa zona de conforto e leva-nos para águas mais profundas, pois é lá, na intimidade do nosso coração, com o Teu coração, que o milagre acontece. Tudo isso seja para a honra e glória do Teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Meus irmãos, o tema que nós vamos refletir esta noite tem tudo a ver com a nossa amizade com Jesus Cristo, que se dá de uma maneira ou de outra pela nossa presença na comunidade de fé. Para nós, cristãos católicos, nós temos que ter uma coisa clara na nossa cabeça, também no nosso coração. Igreja não é CNPJ. A igreja é a nossa mãe, é a nossa mestra. Então ela nos acolhe e ela nos ensina. Como boa mãe, haverá um momento que ela vai nos corrigir. E como igreja, nós somos o corpo místico de Jesus Cristo. Ele é a cabeça e nós, os seus membros. Qual deveria ser a nossa atitude? A nossa atitude de filhos da igreja, de cristãos católicos batizados. Procurarmos motivos e não desculpas ou culpados para não amá-la e rejeitá-la. Preocupa-me muito quando escuto certas coisas do tipo: eu não vou mais na igreja por causa disso. E a pessoa coloca um motivo. O motivo tem a ver com a imperfeição da igreja. Então eu vejo algo que eu não gosto, algo que me feriu, algo que eu vejo como incongruente, então eu abro mão dela. Eu não vou mais, eu não gosto mais, eu não frequento mais. Espero que esta premissa seja só para a mãe igreja e não seja para a tua mãe. Porque se você aplica essa premissa em tudo na sua vida, você e quem faz parte da sua vida está na água. Porque você vai ficar sozinho e você vai rejeitar a você mesmo. Que perfeição, meu caro, é atributo divino. E nós não somos perfeitos. Então se nós abandonamos a mãe igreja porque ela tem defeito, nós vamos abandonar a nossa mãe carnal, porque ela também não é perfeita. Então a minha mãe, vocês conhecem o relacionamento que eu tenho com ela. A amo muito, cuido. Estava comigo agora lá em Curitiba, Padre Manzotti, toda feliz. Cuido dela. Mas vai me dizer que a minha mãe é perfeita? Vai me dizer que a sua mãe é perfeita? Não é, nunca foi e não será. Mas nós a amamos. Você certamente ama muito a sua mãe. Você vai cuidar dela na imperfeição que ela é. Porque você também não é também perfeito.
Então essa questão de abandonar a igreja, porque ela não é perfeita, daqui a pouco a pessoa abandona a mãe igreja, que ela foi gerado pela igreja no batismo, e vai abandonar também a sua mãe, porque a mulher também não é perfeita. Aí tem os filhos ingratos, não é? Desculpa a palavra, tem os babacas, que olha para a mãe de cabelo branco, a mãe velhinha, a mãe enrugada, a mãe mancando, a mãe que não entende de tecnologia, e vai criticar a mulher. E o folgado que faz isso, ele se esqueceu que a causa dos cabelinhos brancos dela, que a causa da maioria de ruga da mãe é o cara. Então muitas vezes nós cobramos da mãe o que nós não queremos oferecer, e queremos cobrar da igreja o que nós também não somos. Se há hipocrisia de um lado, a dobrada do outro. Então a questão aqui, meus irmãos, são as 4 causas, e que eu chamo de desculpas, que as pessoas não vão à igreja. E você que vai à igreja, você precisa entender isso, para que numa roda de conversa, quando alguém te falar alguma coisa, você não fique um vaso. Tem gente que fica um vaso, a pessoa fala de igreja, a pessoa fica lá em pé assim, ó. Parece um vaso, fala nada. Não é que você vai brigar com a pessoa, mas você tem que mostrar o seu argumento. Você tem que mostrar que você sabe, você tem que dar razões por que você está. Começo com 4 razões, que eu chamo de desculpas, porque as pessoas não vão à igreja. Ao invés da pessoa dizer a verdade, ela pega numa dessas 4 aqui. Qual é a primeira? A primeira que a gente mais ouve. Na igreja só tem gente hipócrita. Na igreja só tem gente fingida. Tá o perfeitão falando dos pecadores, né? Eu cito 2 textos e depois eu falo sobre isso. O primeiro texto está em Marcos 2:17. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Gente, você encontra na igreja tudo quanto é tipo de gente. Você encontra os que estão num grau de santidade altíssimo, como uns estão levando uma vida miserável. E por que na igreja se encontra de tudo? Porque na nossa família tem de tudo também. Se você olha para a sua família, tem gente mais calmo, tem gente mais nervoso, tem gente que é mais honesto, tem desonesto, tem quem não bebe, tem quem enxuga todas, tem quem nunca fumou, tem gente que fuma um atrás do outro. Mas é a nossa família. É a nossa família. E não é porque fazem que deixam de ser a nossa família. E não é porque estão aqui que terão também a mão passada na cabeça. O principal da igreja, e que deve ser o nosso ideal, e não é o nosso real, ainda é uma conversão total. Que a coisa pior que existe, me desculpe a franqueza, é católico sem vergonha. O que é um católico sem vergonha? Uma católica sem vergonha? Espero que não tenha aqui. É a pessoa que vai à igreja e não quer mudar de vida. É a pessoa que tem uma vida de pecado e que a igreja fica aplaudindo, aceitando, sacramentando. Para esse tipo de gente já vai o recado: seu lugar não é na igreja. Seu lugar não é na igreja. Você está sobrando. Você está atrapalhando. Porque quando nós vamos à igreja, não é que nós somos perfeitos, mas nós queremos a perfeição. Não é que nós já somos santos, mas nós queremos a santidade. Não é que nós não pecamos, mas nós não queremos pecar. Então nós estamos num processo, melhorando um pouquinho a cada dia. Andamos 10 passos para frente, talvez damos 11 passos para trás, achamos que estamos lá na frente, escorregamos, voltamos lá para trás. Esta é a caminhada nossa. Esta é a caminhada do cristão. Nós somos pecadores? Somos por fraqueza e não por opção. Essa é a diferença do pecador e do ímpio. O pecador sabe que é pecado, ele cai naquele pecado, mas ele não quer pecar.
Qual é a diferença do ímpio? O ímpio está no pecado, ele sabe que é pecado, ele gosta de pecar e não quer sair. E tem muita gente que está vivendo uma vida de ímpio, que fica questionando a igreja. Mas a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é isso. Porque a pessoa acha que a igreja vai aplaudir o pecado dela. A pessoa acha que a igreja vai abençoar o pecado dela. Então aqui há uma diferença. Nós que aqui estamos, não somos santos. Então na igreja você vai encontrar o que encontra em qualquer lugar. Você vai encontrar gente falando mal dos outros. Você vai encontrar gente olhando roupa dos outros. Você vai encontrar gente voando durante a celebração. Isso tem em todo lugar. Mas uma coisa precisa existir: um desejo de ser melhor. Um desejo de vir aqui para que Deus me dê a sua graça, e aquilo que eu não consigo sozinho, que eu consiga com Ele. Porque quem não vem à igreja, porque na igreja está cheio de gente falha, ele não vai em lugar nenhum. Porque todo lugar que ele for, tem picaretagem. Tem policiais excelentes e tem policiais corruptos. Tem professores magistrais e tem uns que não valem a prata. Tem médicos que levam a profissão a sério, tem uns que são os fanfarrões. Então se tem um policial que não presta, eu não gosto da polícia, eu não vou mais no batalhão. Se um médico errou com o meu vizinho, eu não vou mais no hospital. Se tem professor que ensina o que não deve, eu não vou mais na escola. Mas que festival de besteirol é esse? Só que eles não aplicam isso para as outras coisas, mas o aplicam para a igreja. Veja como a premissa é falsa. Como que eles atribuem à igreja o que eles não vivem nos outros lugares. E aqui há uma solução. Se a pessoa é tão boa assim para não ir na igreja, porque lá tem gente que não presta, o que ela deveria fazer? Ir e mostrar aos outros o caminho da verdade, conforme está em Efésios 4, 15, 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação no amor. Ou seja, se na igreja tem muita gente hipócrita, tem gente que está rezando, mas não consegue viver, eu irei participar para mostrar para aqueles que não fazem que é possível fazer, para aqueles que não são, que é possível ser. Como foi São Francisco de Assis? Ele poderia ter pulado fora, porque na época dele a igreja estava uma bagunça. O que ele fez? Ele começou a reconstruir a igreja a partir dele. Então ele não ficou apontando os outros, ele tomou uma atitude coerente, e com ele os que eram coerentes na fé. Então cuidado, meu irmão, essa premissa aí, que a pessoa não vai à igreja porque tem gente lá que não está fazendo o que quer. Se a pessoa aplicar isso em tudo, ela não vai em lugar nenhum. Se ela aplicar isso em tudo, ela vai ficar dentro de casa. Ela só não pode olhar no espelho, né? Segundo, essa aqui também é dose. Eu não vou à igreja porque o padre não vive o que prega. Isso aí tem uns que falam também. A questão é uma: quem é o padre? A resposta também é uma, para você entender com clareza. O padre é um médico doente. Ao mesmo tempo que o padre é colocado à frente de um rebanho para cuidar do rebanho, ele precisa de cuidados. Assim como as pessoas têm os problemas delas, o padre tem os problemas dele. Assim como nós temos uma família e que nos concedeu coisas não boas, o padre não é um anjo que caiu do céu. Ele é alguém que foi formado pela igreja, ordenado e colocado em missão. E aqui eu cito Hebreus 5, 1, 4, foi a primeira leitura da minha ordenação, que vai dizer assim: todo sacerdote, sendo escolhido entre os homens, é designado para representá-los nas coisas relacionadas com Deus, em favor da humanidade. Atenção, ele é o padre, é capaz
de compadecer-se dos que não têm conhecimento, dos que erram, considerando que ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por isso que eu falo que o padre é um médico doente. Ele está para cuidar, mas ele precisa de cuidados também. Aqui eu quero abrir só um parênteses. Claro que tem uns escândalos que não tem o que fazer, mas coisas simples, nós notamos como que as pessoas exigem do padre, às vezes, muito mais do que ele pode oferecer. Exigem do padre uma impecabilidade, sendo que a pessoa é pecadora. Então aqui vai dizer em Hebreus 5, que o padre também sabe, ele é pecador. Então ele reza pelos outros, mas ele reza por si mesmo. Meus irmãos, eu não conheço o sacerdote, pelo menos da nossa diocese, e os padres que eu convivo, que alguém chegou e falou: padre, atende a minha confissão? Atendo. A pessoa contou que é tanto de pecado lá, e o padre falou assim: olha, você é um fanfarrão, você é um safado, não tem perdão para você não, seu lugar é o inferno. Se o padre pergunta para você, depois que você confessou: você está arrependido, meu filho? Estou. Você está arrependido, minha filha? Estou. Pode abaixar a cabeça. Sempre a pessoa vai escutar o perdão. Ela vai ao padre e ela pode contar que pecado for. E olha que tem pecado cabeludo, viu? A gente escuta, orienta. Se a pessoa está confessando, já é um maravilhoso sinal. É que ela não quer ficar naquele lugar. Se ela está ali confessando, ela sabe que aquilo é um pecado. Aí depois que ela confessa, a gente orienta e perdoa. Veja mutirão de confissões, aquela igreja lotada, a catedral lotada, igrejas grandes, aquele povão, e os padres só assim, ó: eu te perdoo, eu te perdoo. Fica lá, a gente fica até cansado, o braço fica até automático. Eu vou tomar café em casa e fica assim, ó. Tanta confissão numa noite só. Agora olha para cá. Sabe esse povo todo que foi perdoado? Coitado se o padre dá um escorregão. Coitado se o padre fala algo que é interpretado. Não há perdão. Não há condolência. Não há compaixão. Por isso que no estudo interno da igreja, da CNBB, nós temos no Brasil um clero muito doente. Padres muito solitários. Vocês ouviram uma época para trás, vários sacerdotes suicidaram. Padres que sofrem de solidão, tomando muito remédio. Ou seja, a igreja é condescendente para com o pecador, mas os fiéis nem sempre são condescendentes com o pastor. Só para vocês entenderem que a matéria que vocês são feitos, nós também somos. Os pecados que vocês também têm na nossa vida clerical, nós também temos. Então essa questão de, mas o padre prega, mas ele não vive. Mas se o padre está pregando é porque ele quer viver, a começar de mim. Vocês acham que eu consigo viver tudo que eu prego? Quem dera, eu seria um santo vivo. Podia fazer uma coluna aqui no fregavão e me pôr lá em cima. Quem que é esse? São Cristo Shankar. Tudo que prega faz, ser perfeitíssimo. Meu filho, quando estou preparando homilia, preparando pregação, lendo o Filho de Santo, eu penso assim: Santíssimo Sacramento, como eu estou longe de ser santo, como eu estou longe de ser um padre bom aos olhos de Jesus. Mas nós estamos a caminho, nós vamos melhorando juntos. Então, meus caros, quem diz isso está cobrando da igreja e do padre uma perfeição que a pessoa também não tem. Ela está cobrando que o padre faça tudo que ele pregue, uma vez que a pessoa também não faz tudo que ela diz. Não vá na igreja por causa de padre. Se o padre te ajuda a rezar, você tem uma boa oratória, se reza com você, não tem problema não, goste do padre, reze, de vez em quando leva um bolinho para ele, uma rosquinha para ele, o padre aí da sua paróquia, com certeza você tem um padre aí perto da sua casa, podendo vai lá, leva um pãozinho, um pão sovado, uma tapioca, um vatapá, não sei onde você mora no Brasil aí, agrada o vigário, ô padre, trouxe o senhor uma rosquinha, aí o padre fica satisfeito. Eles falaram comigo quando eu fui lá na Bahia, qual que é o apelido do estômago do padre. Falei, nunca escutei isso. Apelido do estômago do padre? Falou, padre, o apelido do estômago do padre é cemitério de frango.
Nunca vi um padre comer tanto frango, porque eles levam muito frango para padre, né? Faça isso, o padre gosta. Mas lembre, o padre, ele age na pessoa de Cristo. Ele é o intermédio para eu estar com Jesus. Eu vou à igreja primeiramente porque lá eu recebo Jesus. Porque lá eu ouço a palavra de Jesus. Lá eu recebo a sagrada comunhão. Se o padre onde você frequenta aí, não é um grande orador, um grande administrador, ele é a mesma coisa de um padre mais humilde, com mais dificuldade de fala, talvez mais dificuldade de coordenar a paróquia. Um padre mais humilde, padre é padre. E nós deveríamos ir à igreja primeiramente por causa de Jesus Cristo, e ver no padre alguém que age na pessoa de Jesus, apesar das fragilidades dele. Tem gente que diz assim: "Ó padre", eu parei de ir na igreja por causa de padre. Falei: agora imagina, meu filho, se os padres parassem na igreja por causa do povo, hein? Não tinha padre nenhum, mas também não. Se vocês estão achando que os padres estão afastando o povo também pode afastar os padres. Então, meu filho, nós estamos juntos no mesmo barco. Estamos tentando melhorar cada dia, sendo amigos de Jesus, tendo uma vida de oração, levando a coisa a sério. Quem fala muito isso que afastou da igreja por causa de padre, eu lembro de uma história, sabe? Que tinha um porquinho que acordou e disse assim: "Eu não sou porquinho, eu sou um cisne." E a família dele falou assim: "Não vai acabar bem isso não, viu? Vocês são horrorosos. Eu vou procurar minha família." Aí ele sai e encontra uma família de cisne, aqueles cisnes reais, com aquele bonito. Ele foi e entrou por debaixo da asa da mãe. A mãe foi, empurrou, os cisnes menorzinhos foram, mas ele insistiu tanto que a mãe falou: "Olha, deixa ele com a gente, porque ele está achando que ele é cisne. Deixa, depois ele cai na real." Aí os filhotinhos começaram a acolher ele, né? Aí ele olhava para o cisne maior e falava: "Quando eu crescer eu vou ser assim, vou ter penas negras, tão bonita. É porque eu sou pequenino ainda. Não é, mamãe?" A mãe falava: "É." E os filhotinhos, todo mundo olhava para ele. O mais engraçado da história foi uma certa tarde, onde o cisne pai estava deitado à margem do lago, ao lado dele a mãe, porque tanto de cisne pequenininho, e o porquinho no meio. Aí um dos filhotinhos olhou para a mãe e disse assim: "Ô mãe, olha que família estranha aquela lá em cima." Era a família do porco. O porco virou e disse: "É estranho mesmo, olha lá, que as orelhas caídas, aquele focinho parecendo uma tomada, aquele rabo enrolado e um povo gordo. Ô família feia, viu?" Aí os outros cisnes olharam para ele. E a mãe disse assim: "Fala nada não, um dia a ficha cai." Essa história me lembra muito de pessoas da igreja que largam a igreja e ficam falando mal da igreja. Estão falando mal da própria família. As pessoas não dizem, mas a pessoa olha e fala: "Meu filho, mas como você está falando mal? Se é a sua família. Você está falando mal da sua mãe de fé, você está falando mal de quem? É o leitão querendo amizade com o cisne. Ele quer abrir mão da sua essência. Isso também não vai acontecer. Terceiro, isso aqui é um motivo bobo, mas as pessoas falam: "Eu não vou à igreja porque a minha família vai e eles não mudam." Quem quer arrumar motivos para ir à igreja, arruma. Quem não quer, arrumará desculpas e culpados. A coisa mais fácil é você fazer igual Adão fez. Ao invés de assumir que ele pecou mesmo, que ele não quer, não, a mulher que tu me deste. Aqui que você não vai à igreja, meu chapa? Porque a minha família reza e não muda. A minha tia na quaresma faz jejum e continua falando mal dos outros. Então ele está procurando desculpa ou culpados para justificar a sua ausência. Na verdade, qual deveria ser o comportamento? A pessoa está na igreja e mostrar para a família que nela a graça de Deus opera.
que ela leva a palavra de Deus a sério. Então, ao invés da fuga da igreja, ela deveria ser uma testemunha de conversão, o que não acontece. E por último, muitos vão dizer: eu não vou na igreja porque é tudo a mesma coisa. Na verdade, a pessoa que diz isso é o famoso católico isopor. Quando você encontrar alguém falando: eu não vou à missa não, tudo a mesma coisa, pode falar: ó, talvez você não fale com ele, mas você vai lembrar de mim. É um católico isopor isso aí. Quem é católico isopor? Só boia, sabe de nada, só boia. Ele vai à igreja, não presta atenção, ele não reza, ele não canta, ele não acompanha a celebração, ele fica mexendo no celular, olhando para o teto, pensando em futebol, pensando no barzinho. Quer dizer, a pessoa está ali, mas não está. Então uma pessoa dessa, ela vai achar que toda missa é a mesma coisa. E se você pensa na mesmice, eu te falo duas coisas, porque três que são uma mesmice: festa de aniversário, Natal e virada de ano. Quantos anos você viver toda com aquilo ali? O que você vai inventar no Natal, meu caro? Todo Natal, presépio, árvore de Natal, presente, amigo oculto. Virada de ano, aquilo ali é de branco, vai para um lugar, é champanhe. Esse ano quero toda a mesma coisa. Festa de aniversário, parabéns. Não, pelo amor de Deus, não canta isso não. Tem 30 anos vocês cantam essa música, canta outra. Não, ninguém fala isso. E por que se repete aniversário, Natal e tantas coisas e nós não enjoamos? Porque tem coração ali, tem sentido ali. Uma pessoa que não colocou o coração dela no altar, ela acha uma repetição, porque ela não está ali. Ela está assistindo como se fosse uma peça de teatro. E sendo que a missa nós celebramos, nós não estamos aqui para assistir, nós estamos para participar. O padre não se diz que ele é o celebrante, é o presidente da celebração, ele conduz a celebração. Quem que celebra? Todos nós. E aqui uma frase para você guardar na cabeça: quem diz que não vai à igreja porque é tudo a mesma coisa, a pessoa não entende, ela não quer entender, ela fala como se entendesse e tem raiva de quem entende. Esse tipo de pessoa existe. Aí eu não vou à igreja que é tudo a mesma coisa, é uma repetição eterna. Ela não entende, ela não quer entender, ela não faz esforço para aprender, ela fala como se entendesse e ela tem raiva de quem entende. Então são desculpas. E aqui, meus caros, eu fui a 1 João 2,19. Atenção nisso aqui. A Bíblia já diz que nem todas as pessoas seriam da igreja. Você acha que todo mundo seria da igreja? Todo mundo tem que ir na igreja? Todo mundo tem que ser católico? Todo mundo vai amar Jesus? Olha o que a Bíblia diz. As pessoas que saíram, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Alguém me perguntou: padre, a igreja está perdendo fiéis? Eu falei: não, a igreja perdeu infiéis. Os fiéis estão lá, os que são fiéis estão lá. Então anote esse versículo, 1 João 2,19. Os que são de Cristo permanecem. Se alguém não é mais, talvez nunca foi. Permita-me uma lista rápida e objetiva dos motivos reais que levam as pessoas a abandonarem a igreja. Quando alguém falar com você: eu não rezo mais, eu não vou à igreja mais, só tem gente hipócrita, eu não gosto do padre, minha família reza, pior fica, eu não entendo nada daquelas igrejas, vai à missa, é tudo a mesma coisa. Quais são os motivos reais? Eu queria ter tempo de explicar, não tenho tempo de explicar, eu vou citá-los. A pessoa não vai à igreja porque ela vai escutar o que ela não quer.
Ela não quer mudar de vida, ela não quer escutar que a vida dela está em pecado. Ela não vai porque ela não quer mudar de vida. Segundo, não tem um compromisso sério com Jesus Cristo. O Jesus que ela conhece é um Jesus emocional, um Jesus mental, um Jesus vapor. Não é um Jesus real, um Jesus pessoa que deu a vida por ela. A pessoa possui uma fé puramente afetiva, é sentimento. Quando ela vai à igreja, ela não quer Jesus, ela quer abraço, ela quer beijo, ela quer cafuné, ela quer massaginha. Se ela não recebe isso, eu não vou na igreja, eu não fui acolhido, eles não me abraçaram. A carência que eu vou te contar. Pessoa que não vai à igreja não gosta de rezar. Tem gente que não vai à igreja porque não gosta de rezar mesmo. Aí igreja, coisa cansativa, eu não rezo em casa, vou lá rezar. Tem uma preguiça de missa que eu vou te contar. Ela não tem preguiça de outras coisas não, mas de missa, então a pessoa também não vai à igreja. A pessoa dá ouvido à conversa fiada. Ao invés dela ir e participar e ver como é, ela fica dando ouvido a quem não entende, a quem não quer entender, a quem fala como se entendesse, porque tem raiva de quem entende. Então dá ouvido à conversa fiada, a pessoa abandona a igreja também. Ela não tem vida espiritual. Uma pessoa que não tem uma vida espiritual, ela vai na igreja para quê? Uma pessoa que não tem dinheiro, ela vai no banco para quê? Uma pessoa que não tem saúde, ela vai na academia para quê? Quem não quer estudar, vai na universidade para quê? É a mesma coisa da igreja. Se a pessoa não tem uma vida espiritual, uma amizade com Deus, ela vai na igreja para quê? Se torna uma coisa sem sentido. Por isso que muitas pessoas vão à igreja como se fosse evento social. Ela vai num casamento, ela vai num batizado, ela vai na missa sétimo dia. Aí, claro que a gente não fala, mas é uma piada. A pessoa fica assim, ó. Ela não sabe nem que hora que levanta e senta. Aí ela fica olhando os outros. Todo mundo sentou, ela senta. Aí ficou em pé, ela fica. Fica imitando. Porque para ela é um evento social. Ela não frequenta a igreja. Ela está ali, né, na turma. Motivo também que a pessoa não vai à igreja. Ela não acredita em vida eterna. Ela não acredita que depois da nossa vida aqui existe um céu, existe uma vida eterna. E ela não acredita também em inferno. Então, como não tem céu, como não tem inferno, eu vou ficar na igreja para quê? Eu vou rezar para quê? Muito melhor passear, ir no shopping, badalar, né? Fazer outras coisas. Por que eu vou na igreja? Né? Um dia a mulher me falou, padre, não acredito em inferno não. O dia que você estiver lá, você vai acreditar, você lembra de mim. Tá bom? O dia que você estiver lá, você vai acreditar. Outra coisa que tem gente que não vai à igreja, ela julga-se melhor que os outros. Eu vou na igreja para quê? Eu sei tudo. Eu vou na igreja para quê? Lá eu não vou aprender nada. Então ela se coloca num grau superior, não é? Tem gente que não vai à igreja porque na cabeça dela inteligência não tem liga com a fé. Então se ela é muito inteligente, ela não pode ir na igreja, porque a igreja é um bocadinho de burra. Gente que fica acreditando em Deus, fica rezando. Ela não, ela confia na razão, ela confia no intelecto. Então ela não pode ir à igreja. Outros não vão à igreja porque não querem obedecer os mandamentos de Deus. A pessoa vive do jeito dela, ninguém pode falar nada. E por último, o efeito espelho. A pessoa olha para a igreja e ela vê na igreja a própria vida. Como ela não se tolera, ela não quer tolerar nada dos outros também. E qual é o principal motivo? Aí eu volto no início da minha fala. Qual é o principal motivo que as pessoas não vão à igreja ou que abandonaram a igreja? A pessoa não quer mudar de vida. Ela não quer conversão. Então a pessoa que não quer conversão, qual é a tendência dela? É afastar da igreja. Claro que eu não vou dizer nomes aqui, é claro que não. Mas eu conheço uma lista de pessoas que tinham uma vida de igreja, começaram a fazer o que não deve, começaram a sair com quem não pode, rapidamente eles somem da igreja. E as pessoas vão dizer, a igreja me excluiu. Ninguém nunca fechou a porta na cara de ninguém, mas a pessoa sabe muito bem que a vida que ela escolheu levar é incompatível com a fé cristã. Isso aconteceu, não foi 1 ou 2 casos não. Então a pessoa que não quer uma vida de conversão, e ela quer uma vida de perseverança,
perversão, qual é a tendência? É ela se afastar. Leiam em casa, anote aí, João 6, do versículo 65 ao 68. É aquele episódio que as pessoas dizem: essa palavra Jesus é dura demais, quem pode escutar isso aí? E as pessoas não seguiam mais a Jesus. Gente, se há 2000 anos atrás as pessoas não seguiram a Jesus e alguns foram embora, hoje acontece também isso. Não é para a gente ficar assustado, não é para você ficar chateado, é uma seleção natural. Há quem acolha a proposta, há quem rejeite a proposta, há quem aceite os valores da igreja e há quem os rejeite. Não há problema nenhum. O problema que eu vejo, eu não vou explicitá-lo aqui por causa do tempo, é a pessoa viver na igreja com a cabeça igual os que não estão na igreja. Ou a pessoa está na igreja como um self-service, é o tal do católico diet, cristão light. Ou seja, ele pega uma bandeja, esse eu gosto, isso eu não gosto. Esse eu faço, isso eu não faço. Aquele que o padre falou, eu gosto. Isso aqui eu já não gosto. A pessoa faz uma seleção para ela. Então ela cria uma igreja para ela. Ela fica ali no meio do povo, mas tá, mas não tá, né? O que a pessoa perde não indo à igreja? O que nós ganhamos vindo? Ou a pessoa perde não vindo? Aqui eu queria falar muito, mas não dá tempo também. Mas vamos lá. Primeiro, oh meu Deus, a pessoa deixa de receber a Sagrada Comunhão. Ela não tem na casa dela, debaixo da cama dela, um padre à disposição dela para trabalhar na cama do folgado da missa. Então a pessoa que se afasta de igreja, a primeira coisa que ela perde de receber Jesus na Eucaristia, o corpo de Cristo, conforme João 6. Ela perde receber o pão da palavra, a explicação da palavra, a palavra de Deus, palavras que não passam. Ela abre mão da experiência de Jesus ressuscitado. Lembrem lá de Tomé. Tomé, quando não estava com os discípulos, ele não viu Jesus. Jesus não aparece para ele sozinho, não. Quando ele está com os discípulos, ele aparece: toca aqui, Tomé, não seja incrédulo. Ou seja, a experiência do Cristo ressuscitado, ele se dá em comunidade, ele não se dá na particularidade. Jesus aparece para a igreja. A oração pessoal não substitui a oração comunitária. Eu não vou na igreja, que eu rezo em casa. Que palhaçada é essa? E tem outra palhaçada também. Eu vou na igreja e eu não rezo em casa. Que palhaçada que é essa? As duas coisas, uma complementa a outra. Agora, gente, você não é bobo, né? Eu estou pregando aqui para gente inteligente. Olha para o padre aqui, você que está em casa. Olha aqui para mim. Fala a verdade. Você acha, meu filho, que alguém que vem com essa lorota, eu não vou na igreja porque eu rezo em casa. Essa pessoa reza em casa? Você sabe que não reza. Não reza absolutamente nada. Ela que não reza em comunidade, ela vai rezar sozinha. Só bobo que acredita nesse argumento. Na verdade, ela não reza. E porque ela não reza, ela não sente necessidade de rezar com os outros. Ela não reza sozinha, muito menos com os outros. Deixa de receber os sacramentos, sinais da graça de Deus. Abre mão da vida em comunidade. E o pior que eu acho, a pessoa vive sem cabeça. Eu acho muito estranho. Eu nunca vi, não. Eu já vi gente sem mão. Já vi gente sem pé. Já vi gente sem perna. Já vi. Mas eu nunca vi ninguém sem cabeça. Se eu estiver andando na rua, meu filho, e aparecer alguém sem cabeça, eu corro até Itaúna. Não olho para trás. Uma pessoa que afasta da igreja, ela perdeu o quê? A cabeça. Quem é a cabeça? Jesus Cristo. Ela se considera corpo sem cabeça. Que visão horrorosa, né? E vamos para a historinha para encerrar. Vou para essa manga aí. Um rapaz chegou perto do padre e disse assim: padre, vim porque eu não mando recado. Vim dizer para o senhor que eu não venho mais a essa igreja. Aí o padre disse: por que, meu filho? Porque as pessoas aqui são fofoqueiras, que as pessoas ficam olhando a roupa dos outros, porque os jovens mexem no celular. E eu já vi gente julgando o irmão aqui.
O padre disse: tá bom, mas você me dá um voto de crédito participando de mais uma missa só? Só mais uma eu dou. Então chegue antes. O rapaz chega antes. O padre deu para ele um copo de água duplo. Falou: olha, para você não vir mais à igreja, tem uma penitência a cumprir. Aproveita que a igreja aqui é redonda. Você vai dar 3 voltas na igreja sem derrubar um pingo de água. Se você conseguir, você pode sair da igreja. Mas o copo está muito cheio, o desafio é difícil mesmo. Ele ficou de olho na água e deu 1, 2, 3. Ele volta: padre, posso sair da igreja? Ao meu copo não derramou um pingo. Aí o padre: olha, meus parabéns. Agora me fale aqui, enquanto estava rodando aqui, você viu gente fofocando? Não. Você viu gente mexendo em celular? Não. Você viu gente criticando o irmão? Também não vi, não. Sabe o que você não viu? Que você estava com foco na sua água. O seu foco não era os outros. O seu foco era não derrubar a água. Quando nós estamos focados em Jesus, você não vê o que os outros estão fazendo. É um olhar entre você e Ele. Uai, padre, eu não vou sair da igreja, vai dando. Então senta lá e vai assistir a missa, seu safado. Historinha à parte, gente. Onde está o nosso foco quando nós vamos à missa? Onde está o nosso foco quando nós vamos à igreja? Onde está o nosso foco quando você, aí da sua casa, participa desta santa missa? O nosso foco precisa estar em Jesus. E resumo tudo numa frase só, que é aquilo que eu vivo como padre: a igreja é a nossa mãe. Tanto que eu amo a minha mãe, Ana Maria, eu amo Maria como minha mãe, e eu amo a igreja como minha mãe. Se eu fosse abandonar a igreja pelos defeitos que ela tem, certamente a igreja lá atrás teria me abandonado pelos defeitos que eu tenho. Então aqui não é questão de defeito, é questão de amor, é questão de adesão, é questão de propósito, é questão de conversão. A igreja não desistiu de mim, eu não vou desistir dela. A igreja não me abandonou por causa dos meus pecados. Pelo contrário, ela me perdoa em cada sacramento da confissão. E eu não vou abandoná-la por causa dos pecados dela. E por último, meus caros, até no meio dos 12 tinha um traidor. Jesus escolheu os 12. E até no meio dos 12 tinha um ovo choco. Então, por favor, você que está aqui, você que está em casa, não julgue a igreja por Judas, né? Tem Judas? Tem. Até hoje, eu não quero ser Judas, eu não quero nem apontar, mas tem Judas. Mas tem Pedro, tem João, tem 11 que foram fiéis, que pregaram o evangelho e que morreram por Jesus. Então a igreja tem santos e pecadores. A mesma igreja, meus caros, a mesma igreja dos pedófilos, porque existe, dos que se envolveram com mulher, dos que tiraram dinheiro, dos que usaram a igreja para o bem próprio. Esta mesma igreja, esse povo todo, é a igreja de São João Paulo II, de São Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena, São Francisco de Assis, São Cura d'Ars, Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco. Ou seja, qual é a nossa opção? Cada pessoa faz a sua opção e vai colher os seus frutos. Qual que é a nossa opção? No coração da igreja, nós seremos espinhos ou nós seremos flores? Nós seremos pedras de tropeço ou pedras de edificação? Nós seremos para o mundo um contra-testemunho ou seremos um sinal de santidade? Todos fazemos parte da mesma família e não vamos abandonar a igreja porque é a nossa família, mas precisamos fazer a diferença. Precisamos ser profundamente amigos de Jesus, buscando uma vida de conversão e uma amizade profunda com o Deus que se revela. Aquilo que os outros fazem
ou deixaram de fazer, para mim não aumenta e nem diminui a igreja. Porque eu falo por mim que sou padre. Se eu tivesse na igreja por causa de pessoas, eu já tinha saído há muito tempo. Meus maiores desgastes físicos, emocionais, desgaste de problema, dificuldade do meu jeito de evangelizar, nenhum são fora. Não tem problema com ninguém de fora. Meus problemas são todos internos. Mas eu nunca vou abandonar, porque é minha mãe. E com mãe a gente dialoga, com mãe às vezes a gente tolera, com mãe às vezes a gente se cala, mas estamos unidos. No final, tudo se acerta e nós vamos poder dizer, no fim da nossa vida, como católicos apostólicos romanos: terminei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Que o Senhor Jesus ilumine a nossa família cristã, ilumine a nossa família católica, e que você possa todos os dias não se conformar com este mundo que está totalmente invertido nos seus valores, principalmente nos valores familiares. Que você procure ser um cristão e um católico autêntico, não de BGE, buscando sempre uma vida de oração, uma conversão sincera e uma amizade profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou, e se aqui estamos é porque fomos atraídos também pelo seu amor. Ao Senhor Jesus, cabeça da nossa igreja, cujo membro somos, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coloque aí nos comentários o que você pegou para você de tudo isso que foi dito na pregação de hoje. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, toque no sininho para ser notificado dos novos vídeos e compartilhe este vídeo com outras pessoas para que possamos verdadeiramente amar a nossa igreja e, se necessário for, dar a vida por ela, porque a igreja se identifica com o Senhor Jesus. Ele morreu por nós e nós queremos doar a nossa vida também por Ele. Que assim seja. Amém.